Nós vamos meditar hoje no texto da divisa, que está em Mateus, capítulo 7. Nós vamos meditar do versículo 24 ao versículo 27. Então, eu convido você que abra a sua Bíblia, por gentileza. Aqueles que estão nos visitando podem acompanhar também o texto na projeção, que será colocada ali para acompanharmos. Mateus 7, do 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Quem está com Bíblia não olha na projeção não, viu? Olha na Bíblia mesmo. Amém? Amém. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Nós somos absolutamente dependentes do Senhor. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nesse momento, diante da Tua palavra, Sua santa palavra, nós pedimos que por misericórdia e graça o Senhor fale ao nosso coração. Que o Seu Espírito que nos santifica, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, nessa noite nos exorte, nos encoraje, nos instrua na justiça do Senhor. Que nenhum dos nossos corações seja nessa noite imune à sua palavra, mas faz com que ela alcance o lugar mais profundo do nosso ser, trazendo transformação genuína, porque nós cremos que ela não volta para o Senhor vazia, ela é viva, eficaz, cumpre o propósito para o qual o Senhor a enviou. Assim, nós oramos mais uma vez gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos hoje fazendo a abertura de mais um mês da família na nossa igreja. No mês da família do ano passado, o nosso tema, alguém lembra o que foi? Reconciliados, famílias transformadas pela graça. Eu tive também que fazer algum esforço para lembrar, viu? Não fiquei imune a isso não. Nós estudamos aqui, semana após semana, em alguns dias, o valor da família dentro de toda a história da redenção. A gente teve como base a carta de Paulo aos Efésios e ficou marcado, pelo menos na minha memória, isso sim, não deu para esquecer, né, dentre tantas coisas, que a família ela deve ser uma parábola viva da relação eterna entre a Trindade. A família deve refletir em interdependência, em harmonia, aquilo que é o próprio ser de Deus. Nós estudamos aqui que a salvação em Cristo, aquilo que Ele fez na cruz, morrendo pelos nossos pecados, Ele nos reconcilia. Ele reconcilia pessoas e faz com que relacionamentos sejam transformados. Marido, mulher, filhos, depois de Cristo não são mais os mesmos, porque a cruz ela reaproxima, a cruz transforma, a cruz nos reúne junto a Cristo, em quem Deus fez convergir todas as coisas, inclusive os nossos lares. Nós vimos também no nosso último mês da família, que tem um ano, que o casamento ele deve ser visto como um retrato da realidade eterna, porque ele foi criado para espelhar a relação entre Deus e o seu povo. Nós, como famílias, nós devemos espelhar, como marido e mulher, o relacionamento de amor, o relacionamento de lealdade, um relacionamento de um amor sacrificial que Deus tem pela sua igreja. Não é sem motivo que a Bíblia começa com a celebração de casamento e ela também conclui com a celebração de casamento, que é sobre uma grande família reunida agora aos pés de Cristo para nunca mais sair. E essa nova família está celebrando as bodas do Cordeiro, mas não mais sob o pecado. Não mais famílias errantes, não mais famílias degradadas, mas famílias santificadas, glorificadas no Senhor, porque é isso que Ele faz também
pela cruz. Nós certamente podemos dizer, aqueles que estavam presentes e quem não estava está sendo situado agora, sobre o que tratamos da última vez, foi um tempo precioso. Mas diante disso, algumas perguntas precisam ser feitas. O que mudou de lá para cá? O que nós ouvimos mexeu com a gente de alguma forma? Foi algo importante para as nossas trajetórias? O compromisso que cada um de nós assumiu no último mês da família foi honrado? Aquilo que você colocou diante de Deus em oração como resposta às ministrações do Espírito Santo, você cumpriu, agiu com responsabilidade? E uma pergunta ainda mais importante: se dependesse apenas da nossa fidelidade ao que foi ensinado, como estariam as nossas casas hoje, um ano depois? Se dependesse tão somente da gente, da nossa persistência, do nosso colocar em prática o que ouvimos, como estariam os nossos lares? Afinal, esse último ano revelou para cada um de nós que nós somos como insensatos, pessoas sem sabedoria, que ouvem a palavra vez após vez e não fazem nada a respeito, ou pessoas prudentes que ouvem e colocam em prática. Essa é a grande questão que é colocada para nós, para sabermos se as nossas famílias estão seguras ou não. Ou antes disso, para saber se as nossas vidas estão seguras ou não. Exatamente disso que o nosso Senhor Jesus Cristo está tratando aqui nessa parábola do insensato e do homem prudente. O texto que nós lemos em Mateus, capítulo 7, versículo 14, ele serve de alicerce para o nosso tema aqui, e é o encerramento de um sermão muito famoso. Muitos irmãos conhecem, que é o Sermão do Monte, um sermão que foi pregado pelo próprio Deus encarnado, escrito como nunca antes se viu. É um sermão que ele prega mostrando a forma do reino de Deus. Ele quer mostrar ali não simplesmente uma realidade ideal, utópica, mas ele quer dizer aquilo que deve ser realidade para todos aqueles que se enxergam entrando no reino de Deus por meio de Cristo. Ele, nesse Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, ele está ali descortinando essa realidade e dizendo, em um mundo de injustiças, em que os valores comuns são valores caídos, valores de corações que são pecaminosos, longe de Deus, em um mundo de falsa piedade, de falsos ensinos, em um mundo de uma falsa religião, estar sob o governo de Cristo. Você declarar assim: eu sou cristão, eu sou crente em Jesus. Isso implica em responsabilidade. Embora o reino de Deus ele tenha uma perspectiva futura, que está atrelada à segunda vinda do nosso Senhor, quando ele vai redimir toda a nossa realidade, ele estará governando eternamente, assumindo o trono que é prometido desde a eternidade, tem uma perspectiva também presente do reino de Deus. E é isso que Jesus comunica nesse sermão. Ele quer dizer para a gente que a perspectiva presente, eu posso ver o reino de Deus hoje, na declaração dele, já está entre vocês, na justa medida que nós atendemos aquilo que ele está falando. A partir do momento que nós aplicamos essas regras no nosso viver diário. Mas é necessário uma ressalva antes disso. Não quer dizer que qualquer pessoa que simplesmente se apega a uma dessas normas, desses mandamentos, do trecho do Sermão do Monte e coloca em prática, não quer dizer que essa pessoa faz parte do reino de Deus. Porque tem um grande pressuposto, algo que vem antes, que é essencial, necessário para que a realidade do Sermão do Monte, essa realidade presente do reino de Deus, seja visível através da minha vida de uma forma que agrade a Deus. Só é possível você viver os valores do reino de Deus, viver segundo esse grande sermão do próprio Deus encarnado, se antes você tiver um encontro com Ele próprio. Se antes a sua vida não for encontrada nas suas próprias convicções, na sua própria maneira de ser isolada, mas sua vida for encontrada inteiramente atrás da cruz de Cristo. É a única forma disso ser realidade. Somente depois de nascer de novo, como Ele oferece, é que isso pode ser realidade para cada um de nós. É impossível nós guardarmos essas palavras, é impossível que o nosso viver diário seja transformado, é impossível que a gente se assemelhe a essa forma do reino de Deus que Cristo coloca aqui, sem que antes nós
tomemos uma decisão de caminhar com Cristo, sendo o tempo todo movidos e sob a atuação do Espírito Santo. Só que quando Jesus conclui um sermão dessa magnitude, com palavras extremamente importantes, como todas as palavras que saem da sua boca, ele quer marcar o nosso coração com algo a mais. Cristo coloca esse texto que nós vimos aqui, Mateus 7, do 24 a 27, exatamente no encerramento desse grande sermão que não se repetiria. E diante desse sermão que é colocado da palavra de Jesus, não adianta você admirar simplesmente o pregador, dizer Jesus é um cara sábio, Jesus é um cara legal. Não adianta você reconhecer que essas palavras aqui são palavras que têm uma sabedoria profunda nela. Não adianta você simplesmente reconhecer que ninguém falou algo parecido antes. Não adianta, meus irmãos, nem decorar cada versículo desses 3 capítulos aqui, onde estão o Sermão do Monte localizado. Porque se cada um de nós permanece com o coração impenetrável, se cada um de nós permanece impermeável à verdade, com corações duros, não vai produzir mudança nenhuma, estaremos numa posição de risco. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, o que Jesus diz no versículo 21 desse capítulo 7, tem uma palavra que serve como alicerce, âncora, para o que Jesus vai continuar desenvolvendo aqui. Ele diz ali no versículo 21 o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. No trecho anterior, que antecede o versículo 24, que é desse 21 ao 23, o grande contraste aqui, a diferença, o abismo que é colocado por Cristo, é entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Pessoas que honram a Deus com os lábios, dizem que servem a Deus, dizem que são cristãs, mas na verdade seus corações estão distantes, longe do Senhor. Praticam algumas coisas que dizem ser em nome de Deus, mas na verdade nunca tiveram parte com o Senhor. Quando entramos nesse trecho agora, do 24 ao 27, o contraste não é mais entre o dizer, aquilo que você declara, e aquilo que você faz. O contraste que Jesus coloca para a gente é entre o ouvir e colocar em prática. Ele quer falar para a gente sobre integridade. Ele quer falar para a gente sobre coerência. Cristo está dizendo aqui que aquilo que nós professamos sobre a nossa fé, sobre a nossa religião, não pode estar desligado, desvinculado da nossa prática, da nossa forma comum de viver todos os dias das nossas vidas. Se olhamos para a parábola, o que está sendo colocado aqui, nós temos a figura de 2 construtores. 2 homens que estão aqui fazendo o quê? Construindo uma casa. A parábola quer apontar para a gente para algo comum da vida. Ele não está falando necessariamente sobre construir uma casa, mas falando sobre aquilo que é toda a nossa vida. A nossa vida inteira, meus irmãos, é sobre edificar. É sobre construir alguma coisa. Cada pensamento, cada atitude, cada decisão, cada palavra que sai das nossas bocas é mais um tijolo na construção das nossas vidas. Gradualmente, a partir do momento que a gente começa a se entender como ser humano, a gente começa a tomar decisões, a apontar para um caminho e seguir num caminho, e esse edifício que é a nossa vida vai sendo gradualmente elevado, aparecendo, mas algo aqui é claro nesse texto, já de antemão. Nem todos os construtores são iguais. Todo mundo que está na vida, todo ser humano que vive nesse mundo está edificando, construindo algo. Mas nem todos fazem do mesmo jeito. O que Jesus diz para a gente aqui é que não existem 3, 10, 20 modelos diferentes de construtores. Existem só 2 modelos. 2 modelos que são contrastantes, muito diferentes um do outro, porque Deus, em toda a Escritura, só divide a humanidade, os homens, em 2 tipos de pessoas. 2 categorias segundo a maneira de viver. Ou o homem é prudente, ou o homem é insensato. Ou ele é sábio, ou ele é tolo. Ou ele é alguém que se reveste da sabedoria de Deus, ou é alguém que busca o seu próprio caminho e colhe os seus próprios abismos.
Nós não temos uma categoria de construtor morno. Nós não temos uma categoria de construtor em cima do muro, mais ou menos legal, mais ou menos aceitável. Só existem dois tipos: o insensato ou o prudente. E é a categoria que nós precisamos enxergar onde a nossa vida está nessa noite. Imagine essas duas casas da parábola. Talvez para um observador de fora, um observador externo, olhasse para essas duas construções e não conseguisse muito fácil perceber ali a diferença entre elas. Talvez essas duas casas tivessem aparência de boa construção. Talvez os materiais superficiais dessa casa, os revestimentos, o telhado, fosse tudo muito bom. Mas apenas uma dessas construções teve a sua terra solta tirada, foi escavada com cuidado até se chegar na rocha, a rocha firme. Enquanto a outra preferiu ficar na superfície, no raso, num lugar frágil, móvel, inseguro. E o que vai fazer a diferença aqui? Na vida, todos nós passamos por provas, dificuldades, intempéries que ninguém, justo ou mal, é preservado. Todos nós passamos por dificuldades. E são essas dificuldades que expõem onde está firmada a nossa construção. E quando pensamos nisso, pensamos antes de tudo na nossa própria vida. Não podemos pensar sobre famílias edificadas na rocha, sem que as nossas vidas antes não estejam edificadas na rocha. Então eu queria que você olhasse novamente comigo, agora de forma parcial aqui, pensando no versículo 24 e 25. Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Na conclusão do Sermão do Monte, como eu falei para os irmãos, Jesus conta essa parábola e ele faz questão de atrelar, de vincular essa parábola que ele está contando às palavras que ele comunicou antes. O que ele diz aqui? Quem ouve estas minhas palavras. Qual o termo aqui mais importante dessa primeira frase? Minhas palavras. Jesus está falando sobre um alicerce, sobre uma forma de construir, e ele fala sobre as palavras dele. Precisamos observar, primeiro, quem está comunicando a verdade. Precisamos olhar a autoridade de quem está se dirigindo para nós no início desse texto. Qualquer outra pessoa que queira oferecer para nós conselhos, sabedoria nesse mundo, mandamentos para a nossa vida, não passará de criatura. Não passará de um outro pecador que se coloca ao nosso lado, passando pelas mesmas lutas internas que nós temos o tempo todo. Mas quando Jesus fala, ele está numa posição muito superior. Ele está numa posição muito mais elevada, e é daí que a gente entende a sua autoridade. Quando ele fala sobre pureza, quando ele fala sobre justiça, quando ele fala sobre uma forma feliz de viver nesse mundo, ele fala como o próprio Deus, santo, absolutamente puro, cujas palavras são a maior autoridade de todo o universo. Ele fala aqui como aquele que tem uma sabedoria inesgotável, como aquele que tem um conhecimento aqui completo. Meus irmãos, ao olhar para dentro dos nossos corações, eu olho para dentro do meu, eu olho para o meu coração, tem muitas posições de insensatez, tem muitas convicções ainda erradas, tem conselhos que ainda estão longe da vontade do Senhor, eu ainda tenho a sabedoria que é imperfeita. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, e nós estudamos Colossenses agora há pouco, o que a palavra de Deus diz a seu respeito é que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando ele abre a boca para falar nesse texto aqui, ele não fala como qualquer outra pessoa que a gente deva pesar de alguma forma se vale a pena ou não atender ao que ele está falando.
ouvindo quem é que está falando, que é o próprio Deus encarnado, aquele que nos criou, aquele que nos sustenta pela sua palavra poderosa. Cabe a nós um único ato: nos dobrar diante da sua grandeza e dirigir a Ele todos os nossos sentidos de forma solene, porque é o Rei quem está falando. É o soberano dos soberanos quem está falando. E o que ele diz para a gente é: quem ouve as suas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando ele fala sobre as suas palavras, ele não está se restringindo apenas ao sermão do monte que acabou de ser dito, mas de todas as palavras que procedem da sua boca. Tudo aquilo que um dia ele comunicou aos homens e continua sendo reproduzido. Porque é por meio da sua palavra que Jesus revela o seu coração para a humanidade. É por meio da sua palavra que nós podemos conhecer a salvação. É por meio da palavra de Cristo que nós podemos conhecer a Deus. Então daria para a gente pensar de alguma forma, achar tolerável, tranquilo pensar que alguém vai reconhecer a Cristo, dizer quem Ele é, confessar: é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o dono de tudo, é o dono da minha vida, e ainda assim desprezar aquilo que Ele diz? Não tem como nós pensarmos que isso é admissível de alguma forma. Esse primeiro construtor da parábola para a gente é chamado de sensato, prudente, sábio, um homem com discernimento. E por quê? Porque na jornada da sua vida, diante do desafio de construir a sua própria existência, de caminhar segundo um propósito de viver, ele ouviu as palavras de Jesus, como outro também ouviu, mas o exercício dele não se encerrou em simplesmente ouvir o que Jesus tinha dito. No desenvolvimento do texto, nós percebemos que é muito mais profundo. Ele não se contentou em apenas ouvir um chamado ao arrependimento. Ele não se contentou em apenas ouvir: abandone o pecado, viva de uma forma nova. Abandone as velhas vestes, se vista do novo que é em Cristo. Ele não simplesmente ouviu um chamado à mudança de postura, um chamado à fé, à santidade. Ele foi um homem que creu. Ele foi um homem que ouviu, abandonou o mal. Ele foi um homem que ouviu e não se recusou a viver conforme aquilo que ele ouviu. Como Tiago diz no capítulo 1, 22, esse homem, por que o resultado dele é um resultado próspero? Porque ele não foi simplesmente um ouvinte, mas praticante da palavra de Cristo. Ele não se comportou como um mero membro de um fã-clube, como um mero admirador de longe de Cristo, alguém distante, mas alguém cuja vida estava ligada a Cristo em um nível tão essencial que ele não se via como ouvir palavras de tanta autoridade e sabedoria e simplesmente dizer: eu não quero seguir, eu não quero aplicar, eu não vou fazer. A parábola aponta aqui que essa obediência a Cristo é o alicerce que fundamenta a primeira casa. A obediência a Cristo é o que faz com que esse lar não seja derrubado. O que dá segurança à construção desse primeiro construtor aqui é a permanência em um solo que não se move, em um solo que não se desgasta, em um solo que não se abala. E que solo é esse? A palavra daquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra daquele que céus e terra passarão, mas nenhuma das suas palavras passará. Nenhuma das suas palavras perderá o efeito. Em um nível essencial, na verdade, em que essa casa está firmada? Em que a vida desse construtor está firmada aqui? É no próprio Cristo. Porque por meio da sua palavra, ele ensina quem ele é. É na palavra de Cristo que nós abraçamos a Cristo. É na palavra de Cristo que nós entendemos quem é o nosso Salvador. É por meio da palavra de Cristo que nós somos acompanhados dia após dia nessa jornada de colocar tijolo sobre tijolo nas nossas escolhas, decisões sobre a vida. Isaías profetizou muito tempo antes falando sobre isso. Isaías 28, versículo 16, Deus fala por meio do profeta o seguinte: por isso, diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado.
Pedro, na sua primeira carta, ele repete isso aqui, e Paulo, quando escreve a igreja em Corinto, ele faz questão de dizer, olha gente, ninguém pode colocar outro alicerce suficiente para a igreja, para a família, para a vida, além daquele alicerce que já está posto. E que alicerce é esse? Cristo. A rocha firme, a rocha eterna. E qual o resultado que nós vemos no início da parábola para essa postura de obediência, a edificação da vida segundo as palavras de Cristo? No dia mau, essa casa foi demolida, derrubada, destruída? Não. No dia mau, essa casa sequer foi abalada. Esse homem que permaneceu na palavra de Cristo, não simplesmente como ouvinte, mas como praticante, ele não confiou no seu próprio esforço, ele não seguiu os seus próprios impulsos, não confiou na sua suficiência, e aí quando chegou o dia da prova, como diz o texto, caiu chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, e deram contra aquela casa, provavelmente de modo furioso, mas essa casa não caiu, porque estava alicerçada na rocha. A tribulação vem sobre todos, justos, injustos, tolos, sábios, prudentes ou imprudentes. Vem sobre as nossas vidas a tristeza, a dor, o luto. Vem sobre as nossas vidas a doença, a privação. Mas, meus queridos, diante de tudo isso, como é que permanece a casa do homem sensato, daquele que não se contentou em simplesmente ouvir? A casa permanece de pé. A casa não é abalada, a casa não se move, porque não teria como ser movida de forma nenhuma, diante de cada ataque furioso das circunstâncias que vem. É só questão de tempo, vem sobre todos. Nós não temos como nos livrar das circunstâncias, mas nós temos como ser encontrados no lugar certo quando elas chegarem. E o lugar certo é ouvindo tudo o que Cristo diz e fazendo tudo o que Cristo manda fazer. É a única forma de estar seguro. Uma casa resistente, firme, uma vida resistente, firme, inabalável, isenta de qualquer dano. É tão somente a vida que permanece em Cristo. Esse homem não viveu um dia de cada vez, esse homem se preparou para o futuro. Ele provavelmente construiu essa casa em boas condições. O tempo estava seco, a chuva não tinha chegado, mas ele sabia que a estação seca um dia passaria. Ele sabia que um dia o céu ia escurecer, ele sabia que um dia a tempestade ia cair, e ele se preparou de forma prudente. Ele colocou em prática as palavras do Todo-Poderoso. Ele teve mais trabalho, provavelmente, não teve? Cavando, gastando tempo, indo mais fundo, fazendo o quê? Tempo de oração, tempo de devoção, tempo de satisfação no Senhor, uma busca incessante a Deus. E esse é o tipo do homem que é mencionado no Salmo 1. Não é um homem que despreza a lei do Senhor. Não é esse homem que está na comunidade dos justos, mas não faz parte dali porque rejeita a Deus. Mas é como um homem que ouve a palavra sim, mas não espera chegar uma época do ano para ser convencido de que está errado. Não é um homem que espera chegar alguém de fora para dizer, anunciando a mesma palavra, que ele tem que mudar de postura. Esse homem aqui é esse homem que não vive segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta em rodas escarnecedores, não quer obter conselho para a vida da boca dos maus, mas é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O resultado da vida desse homem é como uma árvore que dá fruto na estação certa, é próspero na sua caminhada. Não estamos falando necessariamente de prosperidade material, mas a única prosperidade que importa. Você estar preservado do juízo de Deus no grande dia. Jesus, ele começa esse sermão sentando, ensinando aos seus discípulos. Mas a postura que ele espera do seu público não é que simplesmente eles se sentem para ouvir, mas que sentando para ouvir cada palavra que sai da boca de Cristo, que é palavra de vida eterna, palavra que serve de alimento para as nossas vidas, eles não tardem em obedecer. Não pensem se vale a pena obedecer, mas se dobrando à autoridade de Cristo, façam tudo que Ele mandar. Porque é a única forma de estarmos seguros no dia da adversidade que vem sobre todos. Não podemos nos preservar disso. Mas o contraste dessa vida está do versículo 26 ao 27. Vamos ler também.
No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua queda. O grande foi a sua queda, dá uma intensificação ao resultado do que acontece. O contraste aqui para a gente se impõe, era esperado. Ambos os homens, os dois, estavam na mesma jornada de construção. Os dois homens tinham ouvido a palavra de Cristo. Mas um deles, o que é que ele fez? Esse aqui não prestou atenção à autoridade de quem estava falando, ou fez pouco caso de quem estava falando. Falou, não, isso é conselho ultrapassado, isso não é para hoje, sou eu quem bem decido como eu devo viver nesse mundo, e o resultado é que não é que ele simplesmente foi levemente danificado, mas a casa desse homem, a sua própria vida, tudo aquilo que diz respeito a ele, desabou. O resultado é trágico, e o texto ainda diz para a gente que esse homem foi envergonhado, como o outro não foi. Sobre estas casas, as duas, vieram as mesmas circunstâncias. A gente olha no texto que Jesus faz questão de dizer exatamente a mesma coisa. A diferença estava apenas no processo. A circunstância foi igual, mas ela não apenas caiu. A queda foi grande. Foi uma demolição terrível por conta da desobediência. E a gente para pensar no texto. No tempo bom, quando está tudo tranquilo, quando nada nos tira do eixo, quando a vida não tem perda nenhuma, não tem dor, não tem insatisfação, toda casa parece ser segura. A vida parece ser muito boa, tranquila. Mas somente a tempestade da vida, somente as dificuldades da nossa existência conseguem expor onde nós estamos de fato firmados. Somente isso é capaz de mostrar a qualidade das nossas construções. Na parábola do semeador não é diferente, a mesma coisa. Uma semente caiu em solo pedregoso, não penetrou no chão, e diz o texto que bastou que viesse a adversidade, a luta, a tribulação, para que aquela semente secasse, perecesse. Durou simplesmente por um tempo. Aqueles que duram só por um tempo são aqueles que estão na superfície, não estão fundo, estão na areia. Qual é a base do seu casamento, da sua família? O seu amor pelo seu esposo? A declaração que você fez um dia no casamento? Porque seus filhos aparentemente não são filhos desobedientes, parecem estar no caminho certo? O quê? As finanças de vocês estão estabilizadas? Vocês conseguem ter um bom diálogo? É isso que é suficiente para sustentar um casamento? Isso fora de Cristo é inútil. Isso não serve para nada. Isso continua sendo insegurança. A pessoa pode ter a vida mais tranquila do mundo, estar revestida dos melhores bens, ter uma aparente paz nos seus relacionamentos. Sem Cristo ainda está fadado a desmoronar. Nós não conseguimos, meus irmãos, prever o tipo de luta que vai recair sobre as nossas vidas. Então, no final das contas, nenhum de nós é capaz de preparar um alicerce seguro para nossas casas. Tudo que nós podemos é fazer o quê? Encontrando. Reconhecendo onde está a rocha. E quem é a rocha? Cristo. Buscarmos a edificação nele, de uma vida que aplica tudo que ele diz. Às vezes casas com aparência bonita, muito bem adornadas, desmoronam. Porque aquilo que ninguém vê, que é o fundamento, é frágil. Não sustenta. Crentes, meus irmãos, pessoas que confessam, que pertencem ao Senhor, que são de Cristo, dizem ter uma vida alicerçada em Cristo, mas na verdade não obedecem. Têm sido simplesmente ouvintes do que Cristo tem falado semana após semana. Esses crentes não têm uma vida segura, não. Nenhum de nós pode ter, porque vida alicerçada em Cristo não se resume a chamá-lo de Senhor e Salvador. Não é simplesmente dizer que você o tem, é fazer a sua vontade. A ruína está reservada para quem constrói na areia. Esse é o grande fato. E o resultado é desolação. Porque a nossa reação à palavra de Deus tem um significado muito mais profundo do que simplesmente hoje.
Não quer dizer que a queda vai ser mais dolorosa do que a queda de outro. Mas Jesus Cristo tem aqui palavras de vida eterna. Existe uma tempestade que, inevitavelmente, ainda que a sua vida se resuma à tranquilidade, todos os seus anos sejam em paz, existe um momento de tempestade que virá sobre aqueles que não estão apegados a Cristo, que é o juízo de Deus. Naquele grande dia, não vai importar se você educou muito bem os seus filhos. Não vai importar se você leu muitos livros sobre como ter um casamento feliz. Só vai importar alguma coisa: você está sendo encontrado na rocha que é Cristo ou não? Fora dele, a sua vida está insegura e todo mundo que está perto de você do mesmo jeito também está inseguro. Porque quanto mais distantes estamos de Cristo, da rocha eterna, dessa rocha que nos garante uma vida inabalável, mais perto nós estamos dos nossos próprios corações, do nosso pecado, que tem toda a vontade, impulso de nos arrastar para a destruição, para o abismo. Em Provérbios 14, versículo 12 e 13, diz que tem caminho que para o homem parece ser certo, de vida, caminho feliz, mas no final conduz à morte. Meus irmãos, diante dessa abertura do mês da família, precisamos refletir. Mais uma abertura do mês da família. Mais um mês que está diante de nós. Nós não podemos expor as nossas famílias à insegurança. Nós não podemos viver a nossa vida inseguro. Nós não estamos falando sobre seus 60, 70, 80 anos de vida. Nós estamos falando sobre a eternidade. Nem cabe nem na nossa mente quanto tempo é isso. A gente não consegue compreender. A vida simplesmente aparente com Cristo não nos socorre. As nossas obras não nos socorrem. Se nós estamos apegados a esse tipo de religiosidade, que é simplesmente frequentar um espaço, fazer declarações vazias com a boca, nossas vidas não estão seguras. Viver simplesmente como ouvinte e não praticante da palavra de Deus. Não é você viver uma vida cristã com um pequeno erro, com um pequeno desvio de trajetória. É você viver como descrente, viver como ímpio, viver como se Deus não existisse, viver como se a vontade de Deus fosse desprezível. Isso é pesado para a gente pensar, mas é o que a palavra de Deus coloca. Antes de pensar, meus irmãos, naquilo que será da nossa família, da nossa casa, de ter sabedoria para lidar com os nossos cônjuges, para educar os nossos filhos, para lidar com os nossos dilemas, nós precisamos parar nesse momento, fazer uma reflexão e pensar antes no destino das nossas próprias almas. Porque ouvir e não praticar é você viver segundo uma falsa religião. É você viver segundo o ensino enganoso. E ninguém vai poder socorrer a você, nem os seus. Tiago dá uma palavra dura para aqueles a quem ele dirige a sua carta. Ele diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem, estremecem. Até os demônios, diante da crença em Deus, têm uma reação. Enquanto muitos que são crentes, pertencem a Cristo, não reagem de forma nenhuma. Simplesmente ficam lá, deixando a vida levar. Sem reflexão profunda, sem obediência. E a grande realidade dessa parábola é que se algum de nós diz crer em Deus, mas vive como se ele não existisse, é como aquele insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O fim da sua religiosidade não será a salvação, mas será a queda. E uma grande queda. É o que diz a palavra de Deus. Um certo autor disse certa vez o seguinte: a pessoa que vive assim na hora de sua maior necessidade, a sua falsa religião vai desamparar completamente, como uma fonte que seca durante o verão. Ela vai te deixar no seco, como um barco naufragado sobre um banco de areia. E você, no final das contas, declarando que crê em Deus, mas vivendo como se ele não existisse, você será um escândalo para a igreja, uma zombaria na boca do incrédulo e uma miséria para si próprio. Antes de tudo, aquilo que custa pouco, meus irmãos, vale pouco. Uma religião que nada nos custa, que não tem nenhum investimento de vida. Nós sabemos que as obras não nos salvam, mas nós sabemos que existe um processo depois da salvação, que é a aplicação por meio do Espírito Santo da palavra de Deus, para que sejamos mais parecidos com Cristo.
Vivamos segundo a sua vontade. E nesse processo tem cooperação nossa. Tem esforço, tem suor, tem autonegação, tem sacrifício. E fora disso, meu cristianismo é só de palavras. Uma religião que nada nos custa e que simplesmente se resume a ouvir sermões, sempre vai se mostrar inútil. Mas o que por fim não se mostrará inútil? O que vimos na primeira parte dessa parábola. Se nessa noite nós reconhecemos a nossa insensatez, se nós reconhecermos a nossa falta de sabedoria, a nossa falha e total incapacidade de edificar, de construir algo para as nossas vidas, para os nossos lares, nossas famílias, que a gente clame ao Senhor reconhecendo qual a verdade. Tudo aquilo que pensamos que éramos capazes de edificar, nunca fomos. Na verdade, a realidade da vida é aquilo que está no Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Clamemos então nessa noite aquele que é o edificador perfeito. Senhor, edifica a minha vida em Ti. Senhor, edifica a minha família sobre o fundamento firme que é Cristo. Para que seja nos dias bons ou nos dias maus, a minha vida, a minha casa, os meus, aqueles a quem eu amo e que eu prezo tanto pela vida, eles permaneçam inabaláveis em Ti. Ao mesmo tempo, renovemos o nosso compromisso, mas com sinceridade. Não nos contentemos em ficar no raso, não nos contentemos em ter a nossa vida superficialmente em Cristo ou aparentemente em Cristo. E o que é que vai evidenciar que nós somos verdadeiros cristãos? A verdadeira religião. Não sermos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque fora dele a nossa vida está insegura. A grande orientação para as nossas vidas nessa noite, diante da palavra de Cristo e pensando nessa parábola, é aquilo que aconteceu em João 2. O primeiro milagre de Jesus que é relatado para a gente é em Caná da Galileia, em um casamento. O vinho acaba e tem certa simbologia da alegria, da celebração daquela festa. E ali Maria dá uma ordem para os servos naquele momento. E foi isso que precedeu o milagre. Foi isso que precedeu o retorno da alegria. Foi isso que precedeu de forma simbólica a grande celebração da vida, do casamento, de uma nova família sendo constituída. Maria disse uma frase naquele momento que é para ecoar nos nossos corações nessa noite. Façam tudo que Ele mandar. Façam tudo que Ele mandar. Quer ter um casamento saudável? Faça tudo que Ele mandar. Quer ser um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Faça tudo que Ele mandar. Quer ser uma mulher que edifica a sua casa, não a que destrói? Faça tudo que Ele mandar. Quer ter seus filhos obedientes, não rebeldes? Faça tudo o que Ele mandar. Filhos, seus pais não estão dentro do que vocês acham que deve ser a paternidade? Faça tudo que Cristo mandar. Porque não basta uma pessoa da casa querer construir a casa numa rocha. Todos nós precisamos ser encontrados na rocha eterna, que é Cristo. Fora dessa realidade, estamos inseguros. E a queda é grande, terrível. Mas o Senhor continua tendo misericórdia para nós. É mais uma oportunidade de não simplesmente ouvirmos, mas fazermos tudo o que Ele mandar. Que Ele assim aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar?